Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo sobre a imagem que nós fizemos de Deus. Falamos na aula passada sobre o Concílio de Éfeso, e de lá, depois do Concílio de Éfeso, quando surgiram os dogmas da igreja, a igreja desviou-se completamente dos ensinos de Jesus Cristo. Perdeu a referência, cresceu em dinheiro, cresceu em poder, cresceu em ganância. E nós não vamos falar tudo o que nós temos aqui, porque senão nós ficaríamos mais de um ano falando sobre tudo o que aconteceu. Vamos abordar apenas os aspectos mais relevantes que dizem respeito à imagem de Deus que nós fizemos na Idade Média. Vamos começar lembrando de que na época de Jesus Cristo era muito comum a existência dos demônios, e depois os próprios cristãos, o povo judeu, enfim, começou a dar esse crédito ao diabo. No catolicismo, essa crença ela foi muito enfatizada na existência do diabo, que foi através daquela guerra que houve no céu entre os anjos, aquele anjo que se rebelou, e que nós vimos essa história quando nós falamos em algumas aulas passadas sobre as profecias de Isaías. E houve aquela guerra, o cidadão lá que se foi contra Deus, ele foi expulso, foi condenado a viver eternamente no inferno, e ele tornou-se então o diabo. O nome dele era Lúcifer como anjo, e continuou sendo Lúcifer depois que ele virou diabo. Esse diabo, até por volta aí do século X, mais ou menos, 11, o diabo ele tinha uma forma humana, mas ele não era um ser vivente, real, ele era um ser espiritual, com uma forma humana. Mas a partir do século XI, 10, 11, começou a surgir uma imagem do diabo representando o diabo como de fato ele é. Como Deus, ele representava tudo que é belo, tudo que é lindo, o diabo representava a feiura, tudo que era feio. Então o diabo, a primeira imagem que se tem de diabo, não se sabe exatamente a sua origem, mas ela foi usada para a igreja combater a mitologia grega. O diabo ele foi descrito, desenhado a primeira vez, como sendo meio homem e meio bode. Ele tinha 2 chifres, como os bodes têm chifres, tinha a orelha comprida, igual a dos bodes, e também tinha um garfo, que nós chamamos de garfo. Segundo os estudos que nós temos hoje em dia, o professor Abu Mansur, ele é doutor em ciências sociais e professor da PUC. Ele disse que essa imagem do diabo, na verdade, ela serviu para o catolicismo combater a crença grega. O fato do diabo ser metade bode e metade homem é para combater a ideia do deus Pan, da mitologia grega, que é metade cabrito e metade homem, e toca aquela flauta, a tão conhecida flauta de Pan. E o garfo que eu sempre imaginei que fosse um garfo, não é um garfo, é um tridente. E esse tridente do diabo é uma referência ao tridente do deus Poseidon. De lá para cá, o diabo ele muda a sua aparência, a sua forma, de acordo com a situação, de acordo com a cultura, de acordo com a política, mas sempre mantendo aquela prerrogativa de inimigo de Deus. Essa imagem do diabo ajudou muito a igreja a fortalecer o seu poder. Porque coloque-se você no lugar de uma pessoa daquela época em que você não tinha conhecimento algum da ciência, não tinha praticamente cultura nenhuma, e vinha alguém que você confiava extremamente, que era a igreja, e dizia que o diabo era daquele jeito. Você iria ficar morrendo de medo. Mesmo que você não acreditasse em Deus, mesmo que você não tivesse tanta fé na igreja, você iria pensar assim: puxa vida, eu tenho um monstro desse correndo atrás de mim, e o único lugar que ele não entra é na igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou me proteger, eu vou correndo para a igreja. Então aí a conversão
dos que não eram católicos ficou muito mais fácil. E isso persiste até hoje, essa cultura. No entanto, se a gente achar que essa coisa do diabo foi a pior coisa, nós estamos longe da verdade. A Igreja Católica, através dos seus dogmas, ela assumiu uma postura de que ela sabia de tudo, que ela entendia de tudo e que tudo que dizia respeito ao ser humano era responsabilidade dela. Cresceu tanto em dinheiro, em poder, inclusive na política, a tal ponto de que nenhum rei da época jamais conseguiria se manter no poder se ele não fosse abençoado pelo Papa. Se o Papa não abençoasse esse rei, ele não governaria, não tinha como governar. A igreja não deixava. Então, os governantes do mundo, de todo o mundo ocidental, morriam de medo e obedeciam cegamente à igreja para não perder o trono, não perder a coroa. Tamanho o poder da igreja. E a igreja, como sendo aquela que sabia de tudo, ela tinha uma ligação direta com Deus, tudo que ela falava era verdade, tudo que ela dizia era divino e não podia ser contestado. Todas as pessoas que contestaram esse poder da igreja foram considerados hereges e condenados para morrer na fogueira. Nós temos vários exemplos, dos mais absurdos aos mais simples. O mais simples foi o do diabo. Agora, veja bem, quem de nós não ouviu falar na famosa caça às bruxas? O que foi essa caça às bruxas? As bruxas, elas eram mulheres, frequentemente mulheres, que conheciam as plantas. Então elas pegavam ervas, faziam chás, faziam pomadas para dar para as pessoas doentes e assim curavam as pessoas. A igreja achou que isso foi uma afronta a Deus. A pessoa estava afrontando Deus, porque segundo o dogma católico, só Deus podia fazer a cura do homem. Cabia a Deus curar o homem e a mais ninguém. Então, abriu-se o Tribunal da Inquisição, não é aquela Inquisição que veio depois de Martinho Lutero, foi a primeira Inquisição, onde todas as bruxas foram caçadas, foram presas e foram queimadas vivas em fogueiras numa praça pública, para demonstrar qual o caminho que o herege seguiria. Esse é um absurdo. Como a igreja, ela não deixava nenhum conhecimento novo surgir no mundo, ela que tinha todo o conhecimento, ela tinha toda a sabedoria. O que aconteceu? A medicina não existia. Não tinha como curar a medicina. E eis que um pouco antes da peste negra, o Papa decretou que os gatos, eles eram animais do diabo e precisavam ser exterminados, e assim foi. Assim aconteceu. Eles foram exterminados completamente da Europa. Graças a Deus não foi 100% de extermínio, mas acabaram mesmo com os gatos. Acabando com os gatos são os predadores naturais dos ratos. Somando-se a falta de gatos, mais a sujeira que havia na época, a falta de higiene incrível que havia na Europa nessa época, surgiu então aquela doença peste negra, que hoje nós sabemos que ela não tem nada a ver com gato. Algumas pessoas dizem que foi isso que causou a peste negra. Não é mentira. A história não diz isso. O que diz é que os ratos pretos, eles tinham os piolhos que picavam o ser humano, e além disso, em meio lixo, surgiram pulgas que também picavam os seres humanos e infeccionavam o sangue, dando origem, então, à peste negra. O grande problema é que a ausência dos gatos fez com que o número de ratos proliferassem, crescessem demais por causa da sujeira. E se houve alguma influência dos gatos, foi essa influência. Então, a matança dos gatos não causou a peste negra. A matança dos gatos apenas contribuiu de forma indireta para isso. Muito bem. Surgiu a peste negra, o povo estava morrendo, ninguém estava entendendo nada, ninguém sabia de nada. Perguntaram, então, a igreja precisava dar uma resposta, e a resposta que se tinha era essa: Deus está punindo os homens pelos seus erros. Era uma punição divina, e vai morrer gente aí sem parar.
Outra coisa também que chama a atenção foi Galileu Galilei, porque a igreja dizia que o mundo ele era reto. Em cima estava o céu, onde ficava Deus e os anjos, e embaixo era o inferno, onde ficava o diabo. E que todos os oceanos, ao correrem, chegavam aos extremos, eles desabavam no infinito, a água dos oceanos. Vem Galileu e Galilei diz que não é nada disso. A Terra era redonda. E ele dizia também que a Terra girava. E que a Terra girava em torno do Sol. E isso foi uma afronta à igreja e ele foi chamado para ser julgado pelo tribunal. Ele seria fatalmente considerado herege e seria queimado na fogueira. Aconselhado por um amigo dele que conhecia bem os corredores da igreja, esse me falou assim, olha, nega tudo, porque senão você vai morrer. E Galileu Galilei, então, no julgamento ele negou tudo aquilo que ele disse que ele estava enganado e que realmente a igreja estava certa. Então pediu, se retratou, e ele foi então absolvido por haver se retratado. Se não me falha a memória, posso estar errado, em 1991, o Papa, num documento papal, ele admitiu que Galileu Galilei estava certo e que a igreja estava errada, em 1991. Tem alguma significância isso? Não. Mas isso demonstra que naquela época a igreja era vista como a emissária de Deus e a emissária de Deus estava errada, como nós sabemos hoje. Então isso prova, pelo próprio Vaticano, que a igreja não era aquilo que ela dizia ser. Não era. Ela tinha todo o poder. Houve uma outra questão, que é das indulgências, não das vendas das indulgências. Das vendas vamos falar depois. O que é indulgência? Indulgência é a capacidade que o padre tinha, que a igreja tinha, de perdoar os pecados das pessoas. Então, a pessoa aí, que até hoje existe esse hábito, você vai, quem é católico vai na igreja num determinado dia, vai no confessionário, confessa e admite todas as suas faltas e os seus erros, o padre dá uma penitência, algumas ave-marias, alguns pai nossos, e feito isso, ele estaria automaticamente perdoado. Então, naquele tempo já existia isso, era a indulgência, mas mais tarde essa indulgência ela ganhou outra característica, porque houve uma determinação para que a indulgência fosse cobrada. Então começou a venda das indulgências. Eu não consegui precisar exatamente nas pesquisas que eu fiz em que ano exatamente aconteceu isso e qual foi o Papa que deu origem à cobrança das indulgências. Mas essa cobrança ela é fato consumado. Cobrava-se. E como é que era feita a cobrança? Como é que era o processo de cobrança disso? Era muito simples, dependendo de dois fatores: da condição social do indivíduo que morreu. E dependendo da gravidade do erro, o padre estabelecia um valor. Se era um cidadão de classe alta ou de classe dominante, já seria por si só muito caro de pagar isso. Mas se fosse um erro grave, cujas consequências fossem graves, então o preço seria astronômico. E as pessoas pagavam. E pagando, a pessoa já estava livre. Então você poderia cometer quantos erros você quisesse, desde que depois que você morresse, alguém fosse lá, dasse dinheiro para a igreja tirava você do inferno e mandava você direto para o céu, porque ela tinha poder para fazer isso. E mas se a pessoa era pobre? Bom, se a pessoa era pobre, então ele media também a gravidade do erro. E por ser pobre, já era cobrado baratinho. Agora, se não fosse um erro assim muito grave, então era muito barato mesmo. E se fosse grave, também era barato, só que era um pouquinho mais caro. Então, coisas assim, eles cobravam, dinheiro o pobre não tinha. Então, eles cobravam o quê? Animal, cobravam roupas, cobravam algum bem que a pessoa tinha. Se a pessoa tinha algum terreno, dava o terreno. Se tinha alguma fazendinha, dava a fazenda. Se tinha uma casa, tinha que dar a casa. Coisas baratinhas para a igreja, não para o pobre. Para o pobre era coisa rica. Então, vejam só que o clima era muito, muito horrível mesmo. Você não podia
falar, nem dizer nada, nem perguntar nada que contrariasse a igreja, porque a igreja não iria aceitar e você seria, com toda certeza, não excomungado. Você seria considerado um herege, ia ser julgado e iria para a fogueira, sim. Morreria queimado, como morreram as bruxas e tantas outras pessoas inocentes. Esse clima, esse ambiente, ele foi extremamente desfavorável. Muita gente não aceitava isso. Vários reis, vários bispos, vários reis, vários príncipes não aceitavam essa subjugação ao poder da igreja. Eles eram contra, não aceitavam, mas tinham medo de reagir. Não podia reagir, porque imagine uma instituição como a igreja, que promoveu uma guerra chamada as Cruzadas, e de repente um governinho ali, não, eles não ficavam quietos, mas eles não estavam satisfeitos. A insatisfação também começou a atingir os padres. E daí foi essa insatisfação, a venda das indulgências. Foi que a gente poderia dizer a gota final. Ela acabou despertando aí a insatisfação e de um bispo, de um padre que todos nós conhecemos, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero e Calvin, nós vamos falar dele na nossa próxima aula. Mas não foram só eles. Antes de Martinho Lutero, nós tivemos dois outros padres que foram contra a Igreja Católica, não aceitavam a venda das indulgências, não aceitavam o poder político da Igreja, e muitos também, todos eles discordavam, olha só, discordavam do desvio da Igreja Católica dos ensinamentos do Cristo. Então eles deixavam claro que aquilo que a Igreja Católica professava não tinha nada a ver com o Evangelho do Cristo. Ela se desencaminhou completamente. Há situações assim interessantes. Jean Hus, por exemplo, ele foi considerado herege, foi julgado e foi queimado vivo em praça pública. Era um padre lá da Rússia. Mas nós vamos falar com mais detalhes nisso a semana que vem. O importante hoje é nós entendermos o clima que estava na Idade Média, aí por volta do ano 1300, 1400, é que começou esse estado de coisas. A gente vai culminar aí na Reforma Protestantes, depois no último tiro no pé que a igreja deu, que foi a Contra-Reforma, mais conhecida como, de novo, né, aquele tribunal da Inquisição. Mas isso aí é um assunto para a próxima aula. Hoje o que é importante nós mostrarmos é como a igreja cresceu em poder, em dinheiro e em política. Não era só a teologia que ela manipulava a seu bel prazer. Para você ter uma ideia, até essa época, toda a Bíblia só podia ser escrita em latim. Quem do povo sabia ler latim? Os padres. Então, tudo que o padre falava, qualquer coisa que ele falava, estava na Bíblia. Ninguém sabia ler a Bíblia. E nós tivemos um pré-reformador que contestou isso também, e também foi condenado como foi herege. Então essa situação, esse clima começou a crescer muito, a insatisfação e a inconformação de vários padres que ia se associando à inaceitação também dos reis e príncipes da época, que não aceitavam a subjugação ao Papa, para se ter uma ideia. Então, a gente espera ter mostrado para você com clareza qual era o clima na época, a situação que as povos viviam e que situação foi que gerou a Reforma Protestante, que foi sim um marco fundamental na visão de Deus, numa tentativa da gente recuperar a imagem de Deus original, que é aquela que Jesus Cristo nos trouxe. Por hoje, então, a gente fica por aqui e a gente espera você na próxima videoaula. Fique em paz, com muita alegria, graças a Deus.